O agronegócio é o futuro, é a solução do mundo. O Brasil é o país do agro. Quem não gosta do agronegócio, pelo menos se permita conhecer antes de julgar. E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, que é uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin e tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, muito especial, estamos diretamente do show rural aqui em Cascavel, né? Falar com o Maurício Ricardo da Silva, engenheiro agrônomo e sócio também da Séries Agricultura. Maurício, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Raízes do Agro. Paulo, eu que agradeço. Primeiramente, queria parabenizar pelo movimento que você vem trazendo informação do agro. Acho que é muito importante o pessoal que mora na cidade também entender um pouquinho que o agronegócio não é um vilão, e sim é um parceiro aí. E obrigado e parabéns pelo trabalho. Uma satisfação estar aqui fazendo parte desse momento contigo aí. Não, com certeza, cara. E o pessoal da piscina aqui, eu falei assim, me traz um cara aí top pra gente conversar. Os caras, não, conversa direto com o Maurício aí, que você é o cara. Ah, legal. Maurício, pra gente começar aqui a resenha, cara, conta um pouquinho aí das suas raízes no agro, sua história, sua trajetória, cara. Então, Paulo, eu sou filho de produtor. Nasci no interior aí, desde sempre o meu pai era produtor braçal, aquele produtor raiz, colono raiz, sabe? Sim. Plantava milho no braço, arrancava feijão a muque, fazia essa operação bem no operacional. Ele era funcionário de uma fazenda e ele decidiu empreender também, né? E acabou que foi alugando algumas terras e plantando soja e plantando milho. Eu sempre fui apaixonado pela agricultura, né? Então hoje até um dos DNAs da empresa, da Séries, é paixão pela agricultura, que vem lá de trás, lá do nascimento, que veio no interior, e desde muito jovem eu acompanhei o quanto que é desafiador para o produtor esse trabalho que tem que ser feito com muita disciplina, porque não tem como não tirar leite, não tem como não colher e pulverizar quando é necessário, né? Sim. Então o trabalho é muito, esse operacional do agro era muito, na época, muito mais do que é hoje, e isso que me fez acender uma luz. Eu falava assim, cara, mas será que por ver o meu pai trabalhando tanto assim na parte braçal, na parte sofrida mesmo, será que não tem uma forma da gente minimizar isso com máquinas, com tecnologias, para que ele sobra um pouco mais de tempo para passar com a família, para passar com os amigos, para se divertir também, né? Que eu via ele só trabalhando, sabe? Cara, e isso é uma coisa legal, né? Porque assim, você não contou aí, mas a família passou por um problema lá na fazenda, né? E isso, 2003, 2004, eu tinha 9 para 10 anos, teve 2 secas muito severas ali no sudoeste do Paraná, que na época, como meu pai tinha terras arrendadas, não tinha essa questão ambiental de seguro, que nem tem hoje, que é um pouco mais tranquilo do que era antigamente. Então meu pai se desafiou, pegou uma quantidade de hectares grande para plantar e acabou que ele levou uma invertida, sabe? Não colheu o que precisava, não conseguiu cumprir com os compromissos e a fazenda veio à falência, né? A propriedade veio à falência e com isso acabou o negócio, acabou o casamento com a minha mãe. Então aconteceu uma crise bem difícil lá em 2003, 2004, né? Sim. Cara, e isso é uma coisa que a maior parte das pessoas acaba não sabendo, né? Porque assim, quando falha uma fazenda, você não é um negócio que fechou, você fecha as portas e vai embora, né? Tem a história da família, todo mundo tá envolvido ali, né, cara? E pra você, um moleque de 9, 10 anos, imagino que você tenha impactado de alguma maneira a sua maneira de enxergar as coisas, Nossa, eu acho que, assim, a primeira coisa, a gente, nas horas difíceis, que a gente tem que manter a nossa fé, acreditar no ser superior pra gente pedir uma orientação, pra gente tomar uma decisão e ver o que pode melhorar. Em momento algum, desanimar, né? Meu pai sempre levou isso comigo, nunca negou uma conta, cooperativas grandes que tinham pressão em cima. Ele sempre me trouxe essa integridade também pra gente assumir as nossas responsabilidades, mas com isso eu observei que o produtor precisava um pouco mais de segurança. Ele precisa trabalhar com uma forma mais segura para que ele consiga atingir os seus objetivos. E isso me abriu uma visão na questão de oportunidades, no sentido assim, eu acho que faltou um pouco de conhecimento, faltou um pouco de tecnologia, um pouco de expansão de consciência, sair como, por exemplo, aqui a gente está nessa feira aqui em Cascavel, que aqui a gente consegue ver grandes tecnologias, e isso, na minha concepção, é expansão de consciência.
consciência, que faz com que a gente minimize riscos, né? Então, talvez isso me abriu esse alerta, sabe? Então, eu preciso, em resumo, eu preciso estudar, preciso entender a cadeia para os próximos produtores, os produtores que a gente for dar consultoria, não passem por essas dificuldades, que mudanças climáticas acontecem todo ano, em diferentes regiões do país, desafios e oportunidades sempre tem, né? E faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Daí é para ser jogado, né? Você falou aí que um dos DNAs, né, que você até traz hoje para a empresa é essa questão da paixão pela agricultura, né? E você falou que, porra, desde moleque lá junto, né, com seu pai e tal. O que mais te chamou a atenção, assim, pra você criar esse desejo de trabalhar também na área, assim? Cara, eu sempre achei muito incrível pegar uma semente que vinha num saco da cooperativa, colocar no solo e essa semente gerar milhares através dela. Então, eu via esse desenvolvimento, essa evolução, essa produtividade, fazendas crescendo, produtores também, de uma certa forma, produzindo dia e noite e alimentando. Essa produção de alimentos, eu sempre tive bem claro que, por exemplo, quando a gente saía, minha irmã na época morava no Mato Grosso, eu ia pra lá, eu fui pra lá com a minha mãe uma vez, tinha 8 para 9 anos, eu via o potencial de produtividade que tinha o país e o desafio que era, porque não tinha as estradas eram de chão, as dificuldades que tinha no dia a dia era muito grande. E isso me fez observar que não era só o pequeno que sofria, o grande também na época tinha esses desafios de recurso, de produtividade, de tecnologia, né? Então eu queria conhecer e entender o porquê e como fazer com que isso fosse um negócio rentável, com uma lucratividade, com bem-estar. E eu via o quanto que o produtor tinha amor pelo que fazia. E o meu avô era produtor de leite, ele tirava leite a muque. Todos os dias, todos sem os feriado. dias, naquele sistema ainda que colocava o terneiro antes lá pra vaca descer o leite. Então, eu via essa realidade. E por outro lado, quando eu comecei a sair para estudar, eu via outra realidade. Propriedades com carrossel já na época, com automatizado, com trator já mecânico. Então, isso tudo me fez despertar esse desejo de conhecer mais sobre isso, sabe? Sim, legal, cara. Bom, e aí, pô, beleza, você quer trabalhar com isso, imagino que você acho que você fez técnico agrícola. Isso, eu fiz colégio agrícola. Depois você foi fazer agronomia. Né, cara? Conta um pouco, assim, dessa experiência também, né? Porque uma coisa é a gente estar envolvido na fazenda o tempo todo, desde criança. E outra coisa é a hora que você sai também, né? Pra ver coisa nova, porque assim, universidade, ou até mesmo colégio agrícola, ele vai trazer conhecimentos que talvez você não tinha ali, né, cara? Como que isso impactou aí na sua vida? Primeiro que, por minha mãe ser professora, eu nunca gostei de estudar, né? É tudo contra, né? É tudo ao contrário, né? Aí, o meu pai, um dia, ele terceirizou uma colheita, e logo que lançou a colheitadeira da massa, e a 5650, veio uma nova lá colher pro meu pai, e o pai falou pro operador, leva o Maurício junto e fala que se ele não estudar, ele não vai conseguir nem operar uma máquina dessa. Pô, engraçado, né, cara? Porque normalmente é o contrário, né? Contrário. E o meu pai, ele queria que eu estudasse. E eu não gostava de estudar, e a minha mãe, de uma certa forma, também me apoiava a ajudar o pai, porque o pai era sozinho e precisava dessa ajuda, né? Então, eu, desde os 9 anos, eu já tocava trator, tocava caminhão, colhia, né? E isso me despertou um alerta na minha cabeça. Falei, cara, mas eu não gosto de estudar, mas se eu não estudar, eu não consigo dirigir uma máquina dessa, então vai contra o meu propósito. Então, eu decidi sair para estudar, depois que passamos pela crise ali. Eu fui para Concórdia, no colégio agrícola, e lá eu saí do ensino fundamental, de uma escola do interior bem básica, para ir para um Instituto Federal, que era na época já, e o desafio foi muito grande, né? A pressão no estudo, reprovei algumas matérias no primeiro ano, matéria de informática, não sabia nem o que era um computador, então eu tive um desafio muito grande. Mas eu vi que, assim, não bastava só o conhecimento teórico, tinha pessoas muito boas que estudavam comigo, colegas de trabalho, que hoje são pessoas muito bem posicionadas no mercado, mas eu via que a minha experiência que eu tinha no agro me fez eu destacar no colégio agrícola. Porque, por exemplo, eu não era bom em informática, mas para carpir uma lavoura, para tratar, virar a noite no aviário fazendo fogo, eu era bom. Eu tinha vontade de trabalhar. Então, eu tinha essa experiência lá do dia a dia do agro, né? Com produção leiteira, enfim, produção de grãos. Então, isso me ajudou bastante, sabe? Eu criei várias conexões
com pessoas que depois tenho contato até hoje, me ajudaram muito, sabe? Ah, cara, isso é bacana, né? Porque, assim, o conhecimento empírico, né? Aquele conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, ele é importante. Em algum momento, eu imagino que hoje em dia, no seu trabalho, muitas daquelas coisas que você aprendeu quando criança te ajuda, né? Ah, sem dúvida. Hoje eu lidero uma equipe, desde o nosso técnico que faz a amostragem de solo, a gente chama os tatu, né, que vão lá com os quadriciclos tirar amostra de solo. Eu passei por um período que eu coletei solo também. Então hoje eu consigo conversar com eles num nível que eu entendo o que eles passam no dia a dia. Porque às vezes, na liderança, a gente observa que algumas situações o líder está impondo algumas situações que ele nunca passou, então não sabe qual que é a realidade. Então, em resumo, eu sei o que o produtor passa no dia a dia, numa época de plantio, numa época de colheita, quando quebra uma máquina, que precisa ter peça rápida, que precisa ter uma assistência rápida. Eu vivenciei isso. Então, hoje, o nosso intuito é fazer com que o produtor não passe mais por isso. Esse sofrimento, esse desafio de ficar dias parado por causa de peça, falando de máquina, né? Mas, enfim, que essa experiência faz com que a gente saiba lidar com pessoas que estão lidando, fazendo o que a gente já passou, sabe? Claro, sem dúvida. Bom, e aí beleza, você fez agronomia lá, né? Encontrou esse universo novo aí que te abriu as portas, cara. E aí como é que foi sua trajetória profissional depois? Porque assim, antes de você se tornar sócio e tá hoje fazendo um belo trabalho aqui no Paraná, em Santa Catarina também, né? Você fez outras coisas também ao longo desse processo, né, cara? Então, eu saí com o colégio agrícola com a mentalidade de trabalhar com vaca, né? Então eu fiz um estágio na Embrapa, lá em São Carlos. Você fez lá? Eu fiz lá também, cara. Fiz lá em 2000. Eu trabalhei com leite muito tempo também, né? Então, eu fui lá no balde cheio. É isso aí, exatamente na época do balde cheio. Fiz lá projeto com o seu Arthur Quinelato. Então, lá na Embrapa, eu me abriu uma visão numa coisa. Cara, eu gostava muito de vaca, de leite, de animais, então eu tava me desenhando pra ir pra veterinária. Porém, quando eu vi os desafios de fazer uma consultoria lá, da vaca ficar doente, ter que fazer uma cirurgia, eu falei, cara, pra mim vaca cortada é só no espeto, não é pra mim, velho. Então eu vou mudar o meu foco. E daí já lá no estágio mesmo eu já comecei a direcionar pro que tinha de lavoura lá na fazenda, que era cana, tinha um pouquinho também de grãos, fazia milho, silagem, pastagem. Então eu desci pro sul já com esse intuito, não é mais veterinário, eu vou pra área de produção de vegetais, plantação. Então aí eu consegui um trabalho no Rio Grande do Sul. Meu cunhado trabalhava na Nestlé, eu comecei um trabalho lá. Daí logo eu passei na faculdade em Xanxerê, no vestibular para agronomia, vim para Xanxerê. E um grande desafio, eu saí do interior, fui para a cidade, eram as oportunidades do primeiro emprego, sabe? Então, hoje também dentro da empresa, eu prezo muito para aquela pessoa que está procurando o primeiro trabalho, porque eu passei por isso e eu vi o quanto que era desafiador. Você se colocar no mercado sem conhecer ninguém, sem um QI. Então, eu comecei minha trajetória, meu primeiro trabalho oficial foi num pet shop. Eu era especialista em lavar cachorro e aí de lá pra cá, logo depois eu já vi uma oportunidade na própria empresa de sair vender produtos que eles tinham. Então eu ia pro campo vender ração de cachorro, vender prego, medicamento vender serviço da veterinária lá, mas não era bem isso que eu queria, né? Mas como eu não estava posicionado no mercado, era o que tinha, né? Então logo mais eu já passei pra parte comercial. Aí eu tive a minha primeira frustração, que o meu primeiro patrão me mandou embora e falou assim, tô te desligando porque ninguém é substituível. Aí eu fiquei pensando, cara, a gente tem que sempre buscar melhorar e por falha minha também deixei a desejar algumas coisas. Essas falhas, esses erros me trazer muita alerta, assim, sabe? Que eu queria passar para as pessoas isso, sabe? A gente sempre tem que buscar melhoria, cada dia a gente tem que ser um pouco melhor que o dia anterior, porque o mercado tá vindo com força, tá cada vez mais disputado. E logo depois disso eu fui para a parte de máquinas comercial, que ali eu me encontrei, né? Ali eu fazia o que eu gostava, né? Era viver no interior, almoçando nas propriedades, oferecendo máquina agrícola em cima de trator. E isso que me fez eu me destacar um pouco no mercado, porque eu era um vendedor que eu ia em cima do trator e ficava o dia lá em cima da colheitadeira. Ajudava o cara no dia a dia, na lida, ajudava, né? Se o cara lá tava faltando um bazuqueiro, eu pegava o trator e ia lá e fazia. Ia fazer um fretinho com o caminhão pro cara. Então isso me fez trabalhar com essa paixão, sabe? Em cima do que eu gostava e sempre
fui apaixonado por isso. Logo mais, eu vi uma oportunidade, todo mundo tava falando de agricultor de precisão. E a empresa que eu tava, eu não via oportunidade de crescimento. Então eu pedi as contas, pedi para sair e logo em seguida eu fui atrás de conhecer o que era agricultor de precisão. E a nossa história com a Ceres é bem maluca, sabe? Porque eu pesquisei no Google, empresa de agricultor de precisão no Sul, liguei para a primeira que apareceu, que foi a Ceres, o Gladson, que é o sócio que criou a empresa em 2010, me atendeu e falou, não, a gente não atua em Santa Catarina, mas tem interesse de conhecer. Aí ele veio para Santa Catarina, ele morava ali no Paraná, e me apresentou o projeto. E quando ele me apresentou a ideia de você fazer mapa de agricultura de precisão, coletar uma análise de solo por hectare, levar essa informação pro produtor, eu pensei, cara, mas isso aí, se o meu pai tivesse lá atrás, ele não tinha talvez problema. A gente assim, ia ter problema, mas ia minimizado o problema, porque a base da agricultura de precisão que a gente trabalha é o quê? Tomar decisão em cima de dados. Então, como que a gente vai no médico, a primeira coisa que o médico pede é o quê? Um exame. A Ceres trazia esse exame do solo, para que em cima desse exame a gente conseguisse trazer para ele assim, uma informação, uma decisão. Não, agora tu toma uma decisão em cima dessa informação aqui. Teu calcário tá assim, teu pH, teu cálcio, teu magnésio, teu boro, tu faz isso. Então isso me despertou, eu falei, cara, é isso aí que eu quero pra minha vida. E eu meio que me fechei os olhos para os outros desafios. E a proposta foi, Maurício, vamos começar, a empresa não consegue te pagar salário, a empresa era uma empresa pequena, mas vamos começar o trabalho. Então eu comecei de uma forma simples com eles e eu trouxe essa parte de máquinas e equipamentos para dentro da Ceres. O objetivo da Ceres era focada em agricultura de precisão, alguma coisa de equipamentos de tecnologia, como distribuidores, GPS, piloto. E eu trouxe essa parte de tecnologia, trouxe algumas marcas, como por exemplo a GTS, que a gente trabalha hoje, somos Premium Dealer. Veio através desse meu relacionamento que eu tinha já antes. E foi assim. Em 2016 eu iniciei o projeto. Santa Catarina, a Ceres ninguém conhecia e hoje a gente conseguiu pegar uma boa participação no mercado, né, com esses dois braços, né, a parte de agricultura de precisão, focada em solo. Hoje a gente tem centro de pesquisa que gera informação, pesquisa e dados, né, e essa parte de equipamentos de tecnologia, né, e uma grande parceira nossa é a Psim, porque a gente traz essa parte de equipamentos de tecnologia. Até quando a gente pensa, vocês vendem máquina? Não, é equipamento, máquinas e equipamentos de tecnologia. Então, porque quando eu olhava lá atrás, o vendedor de máquina, ele era visto, vai lá na propriedade, pega a necessidade, pega a dor do produtor e vende a máquina para ele. Mas eu ficava pensando comigo assim, será que o que isso vai agregar na propriedade? Sim. Porque eu era preocupado com isso até hoje, né? E tem um amigo meu que fala o seguinte, uma tecnologia, se ela não deixar algumas moedinhas na mesa, ela não vale nada. Seja economizando, né, em alguma coisa, ou seja, de fato, trazendo produtividade, trazendo mais lucratividade pro negócio. Então, se não deixar a moedinha ali, né, velho, nem adianta você começar a mexer com isso aí, né, cara? Com certeza. Essa parte da tecnologia, ela veio tão rápido que hoje talvez uma das oportunidades que tem, não vejo como um desafio, vejo como uma oportunidade. São pessoas que têm o interesse de vir trabalhar no agro, mesmo sem conhecer nada, porque eu também há pouco tempo atrás, menos de 10 anos, não sabia nada sobre tecnologia e eu busquei essa informação. Então tem uma oportunidade muito grande no mercado de trabalho com equipamentos de tecnologia, porque hoje a maioria das pessoas do meio urbano tem como propósito de vida, como sonho, trabalhar no meio urbano, no escritório, no ar-condicionado. Mas hoje na agricultura a gente pode trazer isso, como tem oportunidades hoje com máquinas de alta tecnologia que tu pode trabalhar no ar-condicionado, dentro de máquina, assim, com conforto, né? Então tem uma oportunidade muito grande aí, eu vejo. E uma das coisas, né, que eu acho que dentro da sua trajetória, da sua história, mostra pra gente que esse é um caminho interessante, né, é que provavelmente você faz um trabalho diferenciado com seus clientes ali, né? Se fosse, meu negócio não é vender máquina. Se fosse pra vender máquina, tinha uma revenda, um trem desse jeito, sim. Não que seja, né, não que as outras sejam desse jeito, mas vocês olham o problema como de uma maneira mais ampla, né? Da fazenda, resolver o problema da fazenda. Conta um pouquinho pra gente como que funciona esse trabalho, né, cara? Porque, você tem as informações todas do cara e aí você vai trabalhando com ele, né? Então hoje a nossa porta de entrada na maioria das fazendas é com o trabalho da amostragem de solo, né? Então a primeira coisa é a
gente conhecer a fazenda, né? Então, ali a gente vai fazer uma análise de solo por hectare, a gente coleta em 15 pontos, a gente tem uma informação extremamente segura, a gente manda para um bom laboratório, pega esses dados e com esse mapeamento a gente começa a entender alguns desafios que tem na propriedade. Por exemplo, fertilidade do solo. É um dos grandes limitantes de produtividade hoje. As mudanças climáticas hoje estão anualmente cada vez mais desafiadoras. Então, se tu não tem um solo corrigido, com perfil de solo estruturado, a gente não consegue manter uma longevidade em produtividade nos dias de seca. Ou seja, se tu tem um solo corrigido e um solo que não é corrigido, em dias de seca, o solo que não é corrigido ele vai impactar muito mais na produtividade. Então, o nosso objetivo é minimizar esse risco de diminuição de produtividade em épocas de seca. Esse é o primeiro ponto, né? Aí, em cima disso, a gente traz para o produtor algumas ferramentas que fazem com que ele execute essa parte. Agora eu tenho um mapa de agricultura de precisão. Como que eu faço para fazer essa execução na prática? Porque a primeira coisa que o produtor pensa, tá, mas como que eu vou aplicar? Aqui pediu 1 tonelada, lá pediu 200 quilos, lá não pediu nada, lá pediu 5, como que eu faço? Então, um dos braços da empresa é aluguel de máquina, né? A gente terceiriza esse serviço de aplicação em taxa variável e também a gente vende esses equipamentos, né? Que faz com que o produtor tenha com custo-benefício dentro da realidade dele, traga essa solução que é pegar as informações da análise do solo e trazer essa operação e fazer com que faça essa correção de solo, né? Um outro ponto importante é que a gente sempre procura entender a real necessidade do produtor, né? Para que ele não se frustre com as compras que ele vai fazer de máquinas, né? Porque hoje existem várias opções de máquina. Tá aqui a feira aqui, que há 10 anos atrás a gente tinha metade das máquinas que tem hoje. Hoje tem máquina aqui de tudo, né? Então até máquina que arranca mandioca aí a gente viu, né? Então a tecnologia tá muito aí. Então a gente busca entregar para o produtor realmente um equipamento que traga uma lucratividade para ele, minimize o risco, aumente a produtividade e a rentabilidade da atividade, né? Da operação, né? Sim. É porque no fim do dia é isso que importa, né? A gente tem vários desafios, né? Na agricultura, até conversava aqui ontem com outra pessoa, falei assim, eu vendo soja aqui, num dia o dólar tá 6,18, hoje tá 5,70, cara, muda tudo, como que a gente planeja, né? E a gente sabe que não tem como controlar fatores externos. Eu não vou controlar se vai chover, não vou controlar o dólar, não tá na nossa mão. Agora, o que tá na nossa mão, tem como a gente fazer, né, cara? Que eu acho que é esse trabalho que vocês fazem. A gente sempre fala, né? Pra ter uma boa produtividade, depende de 50% do produtor, 50% de Deus, né? da natureza, né? Então, a gente trabalha exatamente para que esse 50% que o produtor que tá no nosso alcance seja feito de forma eficiente, né? Então, um dos braços da empresa hoje é pesquisa, né? Então, legal, conta um pouquinho disso aí. Se fosse falar há 15 anos atrás, quando eu morava lá no interior de Coronel Vivida, que eu ia ter um centro de pesquisa e eu me chamar de louco, né? Mas virou uma realidade, a gente pra quem não gostava de estudar, pra quem não gostava de estudar, agora a gente tá lá com pós-doutorado, trabalhando para nós ali, trazendo essa informação. O centro de pesquisa nosso nada mais é do que um campo que a gente testa produtos e manejos pra gente tomar decisão em micro-região, ou seja, eu tenho lá em Xanxerê, tem em Vitorino, no Paraná, temos em Guarapuava, Passo Fundo, Mafra, que a gente faz pequenas pesquisas com manejos e produtos que são indicados para a região, para a gente levar para o produtor uma tomada de decisão ainda mais assertiva, né? Em cima da nossa consultoria da agricultura de precisão, a gente entrega para ele um dado, uma informação que é baseado em pesquisa. Então, o que a gente está falando não é o que a gente leu na revista, é o que realmente a gente testou, validou e funcionou, né? Então, essa é a parte de pesquisa que virou a chave da empresa, sabe? Virou uma chave muito grande. Hoje, sem informação de qualidade, a gente não consegue minimizar esse risco que está no nosso 50% lá. Então, foi uma parte muito importante para o profissional das séries, né? Claro, cara, claro, porque daí vocês estão falando com propriedade, né? Não é achismo, não é nada disso, né? E, cara, fala-se muito, né? As pessoas, não, o produtor não é um cara que adota tecnologia, não sei o quê, papá. E tudo que você falou aí, assim, ó, a gente vende tecnologia, nós vendemos dados, pesquisa e tal. Como que é a adoção de novas tecnologias? Porque, assim, chegar lá, fazer levar os tatuzinhos lá para tirar as amostras de solo, depois trazer um mapa, depois trazer um mapa que coloca no trator. Como que é esse processo, cara, de educação também, né, do produtor, para ele começar a se inteirar dessas novas tecnologias? Cara, isso é a crença do produtor, a nossa origem europeia e italiana aqui, a turma é teimosa aqui no sul, mas a gente consegue
com muito trabalho, demonstração, fazer áreas experimentais na fazenda, levar para o produtor, que essa é uma ferramenta que está disponível para o pequeno produtor, o cara que tem 2 hectares, nós temos produtor de 5 hectares que a gente dá consultoria, e temos produtor de 15 mil hectares que são clientes nossos. Então, ela está acessível para todo o nível de produtor, e hoje... porque assim, já foi uma tecnologia cara, né? Já foi hoje uma tecnologia cara. Hoje está acessível. Hoje o produtor consegue fazer com um custo extremamente baixo. Existem grupos de produtores, né? Por exemplo, uma linha lá que tem produtores pequenos, a gente faz um agrupamento, consegue atender todo mundo. Então, essa é uma ferramenta que está acessível para todo mundo, sabe? Então, e o produtor hoje, quando você fala muito em tecnologia, está muito falado, né? Agricultura 5.0, enfim, tá na mão dele essa ferramenta. Então, claro que existe ainda uma certa em cima das crenças que eu comentei, mas o produtor ele vem entrando nessa nova geração, o pessoal tá mais ligado em TikTok, em Instagram, né? Então tá conseguindo abrir essa mentalidade, fazer essa expansão de consciência para ir para esse caminho, que é um caminho sem volta, porque hoje, em cima dos riscos que a gente tá falando aí, desafios de mercado, oscilação de commodities, a gente precisa ter uma segurança na nossa parte, o que cabe a nós, né? Então, essa é uma coisa legal e esse desafio é o que nos move, sabe? É levar pro produtor uma coisa que ele não conhece, sabe? Essa que é a minha maior paixão, sabe? Levar pro produtor uma tecnologia que ele não conhece e que ele vai implantar na fazenda dele e que ele vai ter resultado, sabe? Isso é muito gratificante, sabe? Porque daí, a hora que ele vê que deu resultado, mais do que isso, né? Ele vai falar pros vizinhos, os vizinhos vão ver e assim, o conhecimento técnico ele vai amplificando também. Um detalhe importante que, assim, tá também no DNA das séries, é soluções sob medida, ou seja, personalização, né? Então, cada propriedade, cada fazenda é uma realidade, né? Então, cada propriedade tem uma demanda de um tipo de máquina, cada propriedade tem uma demanda de recomendação de adubação. Então, a gente não tem uma fórmula de bolo que a gente faz para todo mundo igual. A gente consegue personalizar para cada talhão da fazenda, para cada produtor, o tipo de máquina que a gente vai posicionar e o tipo de informação e decisão que ele vai tomar, né? E futuro, cara? Conta pra gente o que reserva o futuro aí pra série. Cara, assim, a gente tá bem otimista. A gente vem com reinvestimento da empresa com força nos últimos anos aí, pensando em inteligência artificial, essa parte de dados, pesquisa, conexão e integridade com o cliente também. A gente vê que é uma coisa que cada vez mais a gente precisa fortalecer essa conexão com o cliente, fazer com que ele se sinta confortável em estar negociando com nós. E, como eu falei, a inteligência artificial tá aí uma ferramenta que vai ser muito utilizada, vai ser muito bem-vinda no meio do agro para tomada de decisão. E a gente observa também as oportunidades que tem na parte de conhecimento e preparação, sabe? Vejo muita oportunidade para quem quer entrar no meio do agro, por mais que aquela pessoa não conhece nada sobre agricultura, tem uma oportunidade muito grande de vir conhecer, entender que não é o vilão que a TV fala às vezes, e sim é a solução da humanidade, é isso, né? Então a gente vê que essa parte com pessoas vai ser cada vez mais importante, por mais que essa tecnologia venha, as pessoas às vezes pensam, mas vai vir inteligência artificial e vai tomar o lugar das pessoas. Cara, muito pelo contrário, vai precisar alguém para apertar os botões, velho. Então tem oportunidade muito boa aí, né? Então a gente tá bem otimista pro futuro. Temos desafios, vários desafios ainda no nível nacional, não só de política, climático também, mas a gente tá bem otimista e uma coisa que a gente bem alinhado com nós é a nossa fé, né? Que a fé nada mais é do que acreditar sem duvidar, então a gente não duvida que vai dar certo. Desafios que vêm por vir, a gente tá preparado e tá buscando melhorar e atender aí cada vez melhor nossos clientes. Maravilha, seu Maurício. Muito obrigado, viu, cara, por você ter participado aqui. A gente tinha marcado mais tarde, conseguimos gravar mais cedo, que a gente te libera também pra você conseguir atender todo mundo que tá lá junto com vocês, né, cara? Então, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí ao longo desses anos. Não, Paulo, eu que tenho que agradecer aí. A gente vem acompanhando teu trabalho desde 2017 e você vem trazendo muita informação de qualidade para o pessoal aí. E é uma satisfação, um privilégio estar aqui, né? Me sinto honrado de estar aqui contigo aí. Tu é uma pessoa que acompanha
acompanhava de longe, hoje estamos aqui frente a frente e gravando, então parabéns pelo trabalho. Queria deixar um recado também pro pessoal que está ouvindo esse podcast, que o agronegócio é o futuro, é a solução do mundo. O Brasil é o país do agro. Quem não gosta do agronegócio, pelo menos se permita conhecer antes de julgar, né? Então esse é meu recado final aí, mais uma vez, obrigado. É isso aí, cara. Esse, além de levar informação para quem é do agro, esse também é um dos objetivos aqui do Raízes, do Agro Resenha também, né, cara? Que é levar informação de qualidade e com verdade, né? Que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje aqui. E, cara, e para quem quiser seguir o trabalho de vocês, o seu trabalho, como que a gente pode fazer, cara? A empresa é a Ceres Agricultura. A gente fica sediado eu moro em Xanxerê, Santa Catarina, mas a nossa matriz é Vitorino, Paraná. A gente tem loja em Guarapuava também, temos em Campos Novos, temos em Passo Fundo, temos Mafra também no Planalto Norte. Segue lá na rede social, Ceres Agricultura, Ceres Equipamento. E o meu Instagram é Maurício Silva _agro, né? Desde o nosso DNA aí, o agro. É no nome, né? Se tivesse como ter o sobrenome agro, né? Então, segue o nosso trabalho aí, que a gente tá fazendo um trabalho diferente. Somos uma empresa de integridade, a gente se preocupa com pessoas. E o nosso objetivo, no final das contas, é levar para o produtor um maior conforto, maior lucratividade, uma maior otimização dos recursos e tecnologia, né? Esse é o nosso DNA. Maravilha, maravilha. E para você que ouviu esse episódio meu com o Maurício aqui, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou. Afinal, você está aqui com a gente até agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raízes do Agro, ele cresce na medida que você participa com a gente. Então siga o Raízes em todos os agregadores de podcast. Acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais. Basta buscar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre soluções e tecnologias voltadas ao campo. Nós estamos gravando aqui diretamente do stand no Show Rural, né, cara? Eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, Maurício? Que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tá, agricultura de precisão. É isso aí. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.